Mas agora a gente vai falar de celulite. Brincadeira, o que as mulheres se incomodam com celulite. E outra coisa, toda mulher tem celulite. Não é possível. Será que tem mulher que não tem celulite? Quem vai me contar tudo mais uma vez é ela, dermatologista, doutora Angélica Pimenta. Bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Menina, conta essa história. Toda mulher tem celulite. Tem mulher que não tem nada de celulite? Eu acho uma coisa impressionante. Você nunca viu, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Agora, sim, os estudos, eles demonstram, né? Eles descrevem que 85% a 98% das mulheres têm. Tá, esses 2% a gente ainda não encontrou. Não encontrei. Né? Também, então já, né, a Sabrina Sato, de repente, está dentro dessa estatística, desses 2%, mas que é difícil, e por isso que a gente vai falar de celulite com, assim, uma cautela, claro, mas o principal é entender, né, porque o que forma a celulite, doutora? Por que até mulheres muito magras têm celulite? Sim, pode ter. Tem um videozinho que a gente vai Vamos mostrar. começar com o videozinho, então? Que daí acho que dá para ir explicando por aqui, que daí acho que o pessoal de casa consegue entender Tá legal. Então, nós vamos invadir aí a pele. Isso, a pele. Então, Carol, o que acontece? Há um aumento da gordura, tá? E essa gordura, tá vendo, ela tá em compartimentos, que nem favo de mel, tá? Quando essas gorduras começam a inchar, elas começam a reter água, então o organismo, para tentar segurar essas células ali, ele começa a fazer com que essas travezinhas fiquem mais resistentes, tá? Para conseguir segurar aquelas células de gordura que estão inchadas e retendo o líquido ali. E aquilo, ela faz com que aquele compartimento, ele vai formando como se fosse um nódulo para fora. Porque não consegue segurar, né, naquela região, né? Por então, isso as ondulações, aquele aspecto de casca de laranja, que é o que a gente chama. É exatamente isso, tá vendo? Então, vai ficando esse aspecto mais fibrótico. Inicialmente, a ondulação, ela é bem... ela é menos visível, às vezes só com uma contração, né, que né, de 1 para 2, mas aí isso aumentando e também tendo uma flacidez mais importante da pele, a gente consegue ver nodulações mais importantes na pele, que é aquele aspecto de laranja, que fica, né, bem evidente. ou acolchoada. Até no início do vídeo, que aparece antes da gente entrar aí na pele, dá pra ver bem, é uma celulite num grau, quanto esse que a gente tá mostrando aqui, então, aí teria que palpar. Então, pra gente diferenciar entre a 3 e a 4, então a gente consegue palpar esses nódulos, eles acabam sendo palpáveis, né, porque forma uma trave fibrótica mesmo. Olha a paciente, ela começa a sentir dor mesmo. Então, a 3, a dor, ela é só quando palpa, e a 4, a dor, ela é espontânea. Já é uma dor constante. É uma dor constante. Tá andando, tá parada, ela sente uma dor. Ela senta, ela sente dor. Isso. Vamos aqui para nossa mesa, daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas receitinhas caseiras, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, doutora. Falando aí, a gente vai especificar esses graus da celulite. Mas o que é importante? A gente entendeu, então, que essa célula de gordura, ela incha, e é esse inchaço que, claro, é o inchaço de mais gordura, pode piorar aquela região. Então, a gente entende que a gente tem celulite nos lugares que a gente acumula mais gordura. É uma relação direta essa. É uma relação direta, mas o que a gente tem que entender? Então, assim, alguns homens também apresentam, só que a gente sabe que essa gordura que forma a celulite é uma gordura que ela, de certa forma, ela sofre ação do hormônio feminino. Ah, é da progesterona? Mais o estrogênio. Mais o estrogênio. A progesterona também, mas é mais os estrógenos. Então, dependendo do momento do ciclo, a gente sente e percebe que a celulite está mais evidente. Por essa ação também. Exatamente. Hormonal. A gente sente isso até no nosso ciclo, né? Sim, sim. No mês a gente consegue sentir. Porque o que acontece? Aquela região ali, ela fica tão compactada, né? Então as células, elas começam a inchar de gordura e começam o quê? É como se fosse haver uma compressão das estruturas ao redor. Então,
a gente começa a ter acúmulo de gordura, porque o vaso linfático que tá ali já não funciona muito bem, entendeu? A gente começa a ter dor, por quê? Porque o filete nervoso que tá passando ali tá sendo comprimido, né? A temperatura na região diminui porque tem uma vasoconstrição local. E aí a circulação tá prejudicada. Prejudica e tudo vai, né? Então, quem tem uma circulação já que não funciona tão bem, acaba piorando e assim vira um ciclo vicioso. Mas a retenção de líquido está também relacionada, porque no período de TPM, no período que a gente tem essa oscilação hormonal mais forte, a gente nota que o corpo fica mais inchado. Fica. Né? Que se você subir na balança, tem mulheres que engordam até 2,5 kg, 3 quilos. Só naquele curto período de tempo, e não é gordura, a gente sabe que é líquido. É líquido. Nesse caso, a celulite também está relacionada. Vamos colocar uma imagem, então, para a gente ver um pouquinho o grau da celulite, mas até para a gente entender, essa retenção de líquido tem a ver com celulite? Na verdade, acaba piorando, tá? Então, acaba piorando o aspecto né, da celulite. Por quê? Porque vai reter mais líquido ali, não vai ter... os vasos linfáticos, eles não vão conseguir drenar, né, de maneira adequada e acaba piorando aquele aspecto da celulite ali local. Olha que interessante. Nesse caso aqui a gente está contraindo, apertando. Quando a gente faz isso, é aí que a gente diz que é muito difícil a mulher não ter celulite, porque algumas não têm aparente, mas que se apertarem ou contraírem o bumbum, vai aparecer uma bolinha ali, vai aparecer. E como é que a gente define, então, o que é celulite? É gordura acumulada? É inchaço? Assim, na minha opinião, né, lógico que... porque não existem estudos que consigam, assim, comprovar as causas, esse tipo de coisa, tá, Carol? Então, isso não tem, tá? Então, a gente sabe que é um inchaço da gordura ali, tá? É um inchaço que acaba provocando esse aumento das traves fibrosas, né? E aí é uma maneira do corpo fazer com que mantenha essas células gordinhas ali, tá bom? Segurar, né? Ele Segurar, exatamente. E aí isso vai fazer com que a circulação ali não fique legal, entendeu? E isso causa um edema local. Porque o que muita gente pergunta, mas eu sou muito magrinha, eu tenho. Então, ele tem relação direta com gordura, mas uma magra tem celulite. Tem celulite. Mas exatamente porque assim, porque... De repente não muito, mas tem, né? A gente não está discutindo aqui quantidade nem o grau nesse caso, mas tem. Na minha opinião, estudando e vendo, eu vejo mais que é mais a conformação da pele. Vamos para a próxima, então? Olha que interessante, você entrou num ponto agora importantíssimo. Agora, então, a gente vai falar dos graus da celulite e te pergunto, peles, então, quanto mais clarinha e mais branquinha, mais chance de celulite? Quanto mais clara, quanto mais flácida, maior a chance da gente ter esse aspecto mesmo de laranja. A gente consegue visualizar melhor. Porque quando a gente tem uma pele flácida em cima dessas traves, né? Vamos pensar em favos de mel que ficam fazendo assim. Isso. Quando a gente tem, então, uma pele muito flácida, muito fina em cima disso, então o aspecto fica pior. Por isso que com o tempo as pessoas vão tendo uma flacidez maior e esse aspecto ele piora. Então a fibrose fica pior e esse aspecto ele fica pior. Mulheres que nunca tiveram celulite até numa fase jovem e tal, numa fase mais madura, mesmo que mantenham todos os hábitos e etc., apresentam ali. Apresentam ou pioram. Porque, por exemplo, essa mulher que aqui tá linda o bumbum, né? Mas ela pode ter grau 1 quando ela faz aquela contração ou quando aperta. Tá? Aqui a gente já diria, nesse aspecto aqui, já seria grau 4. Aqui é aquele que dói que você citou. Aquele que dói. Então, assim, para chegar ao grau 4, então a gente sente, a paciente ela vai sentir dor de forma espontânea. A diferença, basicamente, entre a 3 e a 4 seria a palpação, né, do nódulo, a gente sente, e a dor é mais a palpação. E de 1 para 2, a 1 a gente só vê palpando. Palpando e contraindo o bumbum. E contraindo bem. A 2 já vê um pouquinho quando tá parado.
como um movimento, um pouquinho. Esse assunto é brincadeira, né? Ninguém merece. Vamos para a próxima, então, porque já que a gente está falando de flacidez, tem uma pergunta importante. Como evitar a celulite? A gente vai entender se tem como evitar a celulite, que eu tô achando que é meio difícil essa história. Mas, te pergunto, quem pratica muita atividade física, que fortalece o músculo do bumbum, que faz muito agachamento, enfim, exercícios para empinar o bumbum e fortalecer esse bumbum, podem diminuir ou até evitar o aparecimento da celulite? Pode diminuir, porque o que a gente tem que pensar? É um conjunto de fatores, né? Então, por isso que não adianta tratar só uma causa, né? Então, como a gente tem que evitar? Primeiro, ter hábitos saudáveis. Tem que tomar muita água. Quanto mais água a gente toma, menos retenção a gente vai ter. A gente consegue espoliar mais aquelas substâncias nocivas para o corpo. Tá. Isso é a primeira coisa. Ter hábitos saudáveis. Vou pegar minha água, já aproveita. Bebe Isso, água. A já gente falou de água, aproveita e bebe, porque daí você já não perde tempo. Fazer algum tipo de exercício físico, tá? Então, assim, quanto menos flacidez a gente tiver na pele, melhor. Então, existe 2 tipos de flacidez, né, Carol? Então, existe a flacidez que ela vem, aquela flacidez mais de pegar, é a flacidez mais de músculo, aquela flacidez mais interna. Isso na musculação a gente consegue melhorar. Só que existe aquela flacidez de pele. Que é o que a gente estava falando da pele mais clara, né? Da das pele branquinhas. mais clara. Tem menos colágeno? Perde com mais facilidade. Entendi. Colágeno e elastina. Então, e aí, esse tipo de flacidez, que é aquela flacidez mais fina, que inevitavelmente acontece com todo mundo com o tempo, isso a gente não consegue tratar em academia. Então dá para melhorar esse aspecto com exercício, com aquele agachamento power lá. Sim. Se mata lá no agachamento, porque a gente melhora o tônus, né? O tônus a gente consegue diminuir, porque é lógico que quem tem muito mais massa magra consegue diminuir aquela quantidade de gordura ali, e isso é um dos fatores que piora o aspecto. É como se tomasse o lugar da gordura e ficasse aquele músculo mais rígido, mas não é o suficiente para a pele. Vamos colocar uma perguntinha do público agora? Vamos ver quem escreveu pra gente? Jéssica, um beijo pra você. O aumento de celulite está relacionado à parte hormonal, então não só pensando no ciclo. Mas uma pergunta importante. As meninas que fazem uso de pílula anticoncepcional ou que têm um ciclo aí meio maluquinho, que tem ovário policístico, que a gente sabe que pode ter alguma relação com todo o período hormonal e menstrual, pode aumentar a celulite? Pode, Carol, por aquilo que eu te falei. A gente sabe que a celulite, ela se forma de maneira mais intensa, né? Na região onde a gordura, ela sofre algum tipo de influência, principalmente do hormônio feminino. Então, quem toma pílula acaba mesmo, a gente sente isso, a gente sabe. Acaba mesmo. Quem toma sabe. Como é que a gente se livra dessa parte, né, doutora? É difícil. É difícil. E na gestação a gente percebe uma piora. Aumenta a celulite. Mas depois que nasce o nenê, volta tudo ao normal. É só um momento, né? É um momento. Porque acaba retendo um pouco mais de líquido e a gente sabe que há uma mudança hormonal durante a gestação. Vamos então para... Tem mais uma imagem. Daqui a pouquinho nós vamos para as receitinhas caseiras. Vamos ver o que nos espera. Tratamento para celulite, além daquele home care, que é aquele cuidado que a gente pode ter em casa, com produtos que já existem prontos e essas receitinhas que você vai ensinar, é bem baratinho, vocês vão adorar. Tem também alguns tratamentos estéticos que prometem diminuir a celulite. Como que funciona? O que você acha que é uma boa opção que a gente tem no mercado hoje? A drenagem linfática todo mundo tem que fazer, então... Ela é o número 1 de tratamento. Ela tem que ser feita porque aquela trave fibrótica tem que ser retirada, Ela tem que ser quebrada e a gente precisa também melhorar um pouco a circulação ali da linfa, através dos vasos linfáticos. Então, como tem essa alteração, então... Ela realmente, quando ela é bem feita, ela melhora bastante, principalmente a grau 1 e 2. Legal. Então, drenagem... Número 1. A drenagem sempre tem que ser feita. Pelo menos uma vez na semana a gente já tem um resultado legal? Inicialmente 2, depois a gente pode passar para 1. Para diminuir... Mas pelo menos 1. Para dar aquele choque. Isso, para iniciar um tratamento legal. E aí, Carol, os outros tratamentos vão depender, então, do grau, Então, no grau 1...
fazer a drenagem linfática e se a gente fizer alguma coisa que quebre essa fibra e diminua um pouquinho o tamanho da gordura que está ali, a gente já consegue uma melhora. Eu gosto muito da radiofrequência. A radiofrequência diminui essas bolsinhas de gordura? Ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar também um pouquinho. Esse é uma radiofrequência, como se fosse? Como se fosse uma radiofrequência, isso Tá. mesmo. Então, dá pra fazer só isso daí. Então, ela vai diminuir, ela ajuda a diminuir o tamanho da gordura, das células de gordura. Deixa a pele um pouco mais firme porque ela induz colágeno, né? Então, a gente já vai tratando as duas partes. Legal. Então, a 1 e a 2, eu acho que é bacana tá fazendo isso, tá? E ainda não entramos na 3 e na 4. Para 3 e para 4 é tudo isso e mais um monte de outras coisas, doutora. Assim, na 3 e na 4, eu gosto mais da criofrequência. Essa é a minha opinião. Criofrequência? Vamos para a próxima imagem. Será que a gente tem imagem de criofrequência? É um aparelho? É um aparelho novo, Tá. ela, mais ou menos, ela veio com o intuito, mais ou menos, da radiofrequência, só que ela usa temperaturas menores ao invés de temperaturas muito altas. Então é criofrequência? Criofrequência. Vou pedir, vamos procurar, Márcia, se você encontrar, de repente a gente consegue colocar a tempo da pauta para a gente ter uma ideia. Porque todos esses aparelhos a gente até gostaria de trazer no estúdio, mas a gente sabe que tem uns que são muito difíceis, né, doutora? São muito difíceis. Então, ó, enquanto eles vão buscar esse aparelho pra gente mostrar, vamos agora para os nossos creminhos, porque a gente sabe que existem cremes anticelulite já à venda, que são excelentes, tem muita coisa bacana no mercado, inclusive produtos nacionais, né? Não dá pra dizer que não tem produto bacana aqui, porque tem. Mas a possibilidade de fazer uma receitinha em casa é legal. E daqui a pouquinho a gente retoma, então, o tratamento pro grau 3 e 4 com os aparelhos, tá, doutora? Os aparelhos. Vamos lá, o que você trouxe aqui? Eu tô com um monte de papel de receita, achei um negócio muito legal. A primeira, então, receita 1, acho que é essa aqui, né? Essa daqui. Então, eu trouxe algo bem simples, assim, para as meninas fazerem em casa. Que, ó, o mais importante, quando a gente procura algum creme para tratamento, a gente tem que ver se tem alguma coisa ali que dá uma melhorada ou quê, né? Na circulação linfática. Tá. Porque queimar muita gordura, esse tipo de coisa, não vai acontecer. A gente sabe que o creme, ele ajuda, mas ele tem limites, né? Mesmo os comprados, eles têm um limite. Eles não conseguem penetrar e atingir essa camada, essa bolsinha de gordura que você citou? Na verdade, se você massagear bastante, ele até penetra, né, Carol? Mas assim, o que acontece é que existe um limite porque eu acredito muito no tratamento multidisciplinar. Só não adianta e vai muito assim também do jeito como as meninas passam creme em casa. Então eu vou dar uma diquinha. Que legal, para ensinar para não ter erro. Para ensinar para não ter erro. Legal, tá? legal. Então, Vamos assim, lá. o que a gente pode fazer em casa que é super simples? Então, isso daqui é gengibre. A gente sabe que o gengibre, ele ativa a circulação, né? E, de certa forma, ele ajuda a queimar um pouco de gordura e vai ativar também os vasos linfáticos ali, junto com sal. Mas a gente pode ir colocando tudo aqui? Pode. Então, vai o que a gente vai fazer? Mesmo, então, é uma colher, na verdade, uma parte de sal marinho. Esse daqui é um chá de gengibre. Faz o chá, a gente deixou o gengibre só para mostrar. E você faz o chá, então, um chazinho que é bom também, né? Ele é bom. Inclusive até para tomar, né? Então, nossa. Acelera o metabolismo, acho ótimo. Então, aí uma parte desse também, do chá de gengibre bem concentrado, tá? E daí a gente coloca 2 partes ou 2 colheres, enfim, de óleo de amêndoas doces, tá bom? Então, para cada 1 colher de sal e de chá de gengibre, 2 do óleo de amêndoa. Uma parte 2, tá? É bem simples. Mistura bem. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar na região a ser tratada 30 minutinhos. Quando a gente for passar, o importante é massagear. Tá? Então, o que eu trouxe aqui? Você sabe que eu achei que era clara de ovo? Mas agora eu tô sentindo esse aroma delicioso, do amêndoas, né? Amêndoas, o gengibre também é bem cheiroso, né? Eu adoro. Que delícia! Esse aqui é bem gostoso de passar. Muito. Ai, terapia, hein? Bom, até faz isso longe do marido, não faz isso perto do marido, não. Marido não é pra ver essas coisas, não. Pelo amor de Deus, faz isso não. E aí faz a massagem e depois passa um sabonete, né? Pra tirar o excesso. Então, assim, depois que as meninas fizerem isso, elas vão dar uma ativada na circulação em casa, Carol. E aí, o que eu sempre falo para as meninas fazerem?
faz uma massagem, tem um pouquinho mais de paciência, não é só passar o creme e sair, sabe, do banheiro. Tá. Então tem que fazer uma massagem. Depois do banho. Depois do banho. Do pé em direção à virilha, tá? Uma massagem, então, vigorosa. Então você pega mesmo e vem subindo. Com essa mistura, não, sem nada. Depois. Isso aqui a gente vai dar uma ativada. Tipo, passa no bumbum. No bumbum. Fica passando, isso. passando. Na perna, isso. E uns vai. 20 minutinhos, Tá. isso. Depois a gente vai pegar um creme, né? Que pode ser até um creme que mais espessinho, um creme hidratante legal, tá? Porque daí a gente vai tratar até um pouquinho dessa parte da pele, tá? E aí, as meninas lá em casa, o que elas podem fazer? Elas pegam mesmo a perna, assim, colocam em cima do vaso e vai fazendo aquela massagem. Sim, que vai puxando. subindo. Isso, tá? Tem que ser do pé em direção à virilha, tá? E joga tudo pra virilha. Então, isso fazendo assim... Tipo uma drenagem mesmo, pra Isso. drenar esse líquido, né? Drenar esse líquido. Aqui é um dos gânglios, né? Isso. De saída. Isso, Tá. de vaso linfático. Tá. E aí, isso daqui, Carol, isso aqui eu peguei lá em casa, tá? Porque quem não tiver... Eu tenho aquela escovinha de fazer massagem, tá? Porque tem umas escovas que a gente compra, que ela parece escova de cabelo, mas ela é uma cerda romba, redonda, Sim. grossinha. E é barato, não é caro? Barato, mas quem não tiver, pega, gente. Isso aqui é de secador. É o difusor. É difusor, tá? Quanto Gostei. maior a sardinha, né? Quanto maior o difusorzinho, esse negocinho, menos machuca. Tá? Isso daqui faz movimento circulatório na região onde ela tem mais celulite. Olha que legal. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Se Vou todo testar. mundo fizer isso, uns 20 minutos por dia, depois as meninas me falam lá no meu Diminui Instagram. muito. Muito. Que quando eu começo a fazer isso, sempre melhora. Que maravilha. E aí vocês fazem num horário que o marido não tá em casa e tal. E daí, tipo assim, olha só. Aí você fala assim, cara, mas eu vou ficar 20 minutos lá no banheiro. De repente, deita na cama, coloca a calcinha e tal, deita na cama e faz a massagem no bumbum virar de cabeça pra baixo, não sei, inventa, né? Faz. E aproveita e relaxa, e vai no quarto, e põe uma musiquinha, apaga a luz e faz a massagem, enfim. Mas faz, né? Faz o negócio ficar assim mais, pra te dar mais paciência, porque eu sei que o que falta, na verdade, é o tempo, a paciência. De falar, ai, mas que saco, quantos minutos aí? Ixi, não foi nem 5 minutos, já cansei. Paciência, né, doutora? Eu acho que é um momento que a gente também tem que reservar pra gente se cuidar. Mas, Carol, dá certo. É uma coisa assim. Eu gostei dessa história do difusor, eu vou testar. É muito simples. A outra, né? Vamos supor, o pessoal em casa não tem, né? Às vezes fica difícil de achar gengibre. Esse aqui é muito fácil. Esse daqui é para esfoliar a pele. E a gente sabe que o café também ele ajuda na circulação, ajuda a quebrar as células de gordura, né? Que legal. Então aqui é bem simples também. É bem prático. Uma porção de café, uma porção de açúcar e o dobro de azeite, tá bom? E o dobro de azeite. Aqui, na verdade, depois a gente coloca para as meninas lá no Insta ou no Face, mas aqui a gente colocou meio copo de café, meio copo de açúcar. E um de azeite. De azeite. É legal. Sempre o dobro. Todo mundo tem, esse é fácil. Isso, porque se fizer também muitas vezes acaba estragando. Por isso que eu tô falando. Qualquer coisa em casa... É uma medida, meia medida, meia e uma. Ou uma e uma e duas. Sempre exatamente. o dobro do azeite. Sempre o que vai ser... que nem aqui você colocou mais do olhinho de amêndoas. É o que vai ser aquele condutor ali, né? A base da nossa receita. E aqui ele vai ficar um pouquinho mais abrasivo, tá? Então, essa receita aqui, a gente só pode passar uma vez por semana. Tá. Na pele. E a porque massagem também dá uma esfoliadinha, né? Dá uma esfoliada, mas também aí depois pro pessoal fazer em casa, ele vai ativar um pouquinho a circulação, né? E ajuda também depois na absorção do creme. Ah, legal. Tá? Mas aí não faz no mesmo... Ah, não, aí depois passa esse. Pode passar esse se quiser. Seguida. Entendeu? Mas fica quanto tempo com esse? Esse aqui só 10 minutos. 10 minutos. E uma vez por esse tem que semana ficar só. No chuveiro. Né? Passou, fica no chuveiro. No chuveiro, deu 10 exatamente. minutos, vamos enxaguar. É. Esse tem que ter outra, mas é legal, hein? Deixa eu sentir o arominha desse também. A café é uma delícia, né? Nossa, gente, olha que legal. Café é que uma baratinho, açúcar, café e azeite. Ficou bonito, hein? Bela máscara, hein? Pode passar na barriguinha, braço, todo mundo tem celulite, não só no bumbum. Isso, braço, abdômen, tá? A parte de baixo do peito, pode fazer. Porque ele não é tão abrasivo, né? Perfeito. Se você fizer nessa concentração, não é.
Eles acharam a imagem, vamos colocar? Acharam que legal, vamos Voltando, então, a gente está falando de tratamentos para quem tem grau 3 e 4 de celulite, que a gente já explicou quais são. Essa, então, seria esse mesmo? É bem parecido, assim, mais ou menos isso. Sim, porque existem muda de marca para várias marca, marcas, né? isso, mas ele funciona mais ou menos, então o manípulo dele já se chama de manípulo, ele funciona mais ou menos como uma radiofrequência. Tá. Só que ao invés de aumentar muito a temperatura, ela diminui. Né? Então, o efeito de indução de colágeno, lifting é bem melhor. Eu acho que para quebra de gordura, na minha opinião, quando tem mais celulite, eu acho um pouco melhor. Vamos para a próxima, tem mais uma, então. A mesma coisa. É que esse aí no bumbum. É que ainda no Brasil não tem tantos aparelhos, mas o que tem, o manípulo é parecido com esse. Parecido com esse. Claro, a gente não pode falar a marca, a gente está dando um exemplo, né? Mas, doutora, a minha pergunta é a seguinte. A gente sabe que hoje acaba sendo até difícil manter o tratamento de drenagem tantas vezes por semana, mais o aparelho. A gente sabe que até é caro. É caro, né? Então, o que você diria? Se as meninas que estão sentindo dor, que já é um aspecto da celulite grave, né? Porque já está diminuindo qualidade de vida. Tem muitas que não colocam a saia e o short porque ficam com vergonha. Então, assim, nesse caso, o que você diria? Se tivesse que optar por um desses tratamentos. Um desses. Qual seria, assim, eu tenho tanto para investir, minha grana que eu tenho para cuidar da minha celulite e tal. É isso. Um deles, qual que você acha que daria mais resultado? De repente, as massagens em casa e um aparelho? No caso, a criofrequência. A criofrequência é o que daria mais resultado. Então, meninas, vamos atrás de criofrequência. Sim. Esse é o nome do tratamento, criofrequência. Porque eu acho assim, é difícil mesmo. Massagem, não sei o quê, então até para direcionar. Porque a gente consegue, na verdade, tratar um pouquinho da gordura e a gente consegue tratar a flacidez, então a gente consegue. E daí, se o pessoal fizer essa massagem em casa, então consegue. Entendi. Entender? Então faz a massagem em casa, que você já está economizando um tantão, com essa receita, inclusive, que a gente passou, e aposte aí na criofrequência. E pra gente fechar, você trouxe aqui 3 produtinhos. Esse aqui, cara, como a gente tá no carnaval, eu trouxe algumas coisas pras meninas, assim, não deu tempo. Não deu tempo, não deu tempo. Como é que a gente esconde a celulite? Não deu tempo, e agora, o que a gente faz? Então, isso já tem sido muito falado, né? Pelo menos eu tenho visto muito isso. Se o pessoal em casa não tem aquela meia invisível que é em spray... Sei. A gente ensinou a fazer aqui com maquiagem outro dia. Mas já tem também creme ou dá pra fazer? Você vai ensinar tipo uma outra também? Na verdade, o que a gente pode fazer? Adoro. Spray de cabelo super fixante. No bumbum, gente. Passa onde tem celulite, passa, massageia e espera secar. Tá bom? E depois a gente vem com... Ó, isso daqui, o que a gente faz? Pega um hidratante iluminador, gente, disfarça. Hidratante ótimo. iluminador de rosto? Não, esse corporal. Eu vou mostrar aqui, ó, se eles conseguirem. Esse daqui tem que ser... Quanto mais dourado, esse é bem dourado. Será que dá pra ver na TV? Dá. Deixa eu puxar aqui, ó. Isso. Menina, que legal. Esse é bem dourado. Isso por cima do spray. É depois que secou. Tá. Ó, tá vendo que esse é bem dourado? Nossa, tá brilhando. Olha a diferença. Esse é bem dourado. Adorei! Quanto mais dourado, melhor o aspecto, mais disfarce. Bumbum da Sabrina. Isso, só que aí coloca um pouquinho de base mais escura. Bem mais escura, porque você tá vendo, senão fica bem branquinho. Então, coloca uma cor de base bem escura, por isso que eu trouxe a base. Mistura e passa. Tá ótimo. Dá uma disfarçada super. Nossa. E vai. Só não entra na piscina. Só não entra na piscina. Só não entra. O resto tá tudo certo, entendeu? Vai ficar com o bumbum lindo. Adorei a dica. A gente ensinou há pouco tempo com maquiagem. É um pouco parecido, mas com ordens diferentes. Mas eu acho assim, são coisas fáceis que a gente tem em casa e que vai na necessaire. Quem vai viajar, que tá viajando, quem vai viajar, quem vai emendar essa semana inteira, porque tem gente que fica a semana inteira do carnaval na folia e o negócio lá na Bahia, então nem se fala. Mas aproveita, porque o verão ainda não vai acabar agora não, o verão ainda é longo, a gente vai precisar dessas diquinhas para tapar a celulite, com certeza. E eu só posso agradecer mais uma vez, queridíssima doutora Angélica Pimenta, a gente brinca que ela é a doutora Miss, né, que ela tem esse sorriso de Miss. Menina, você tem, eu já entrevistei Miss, a Miss Brasil veio aqui. E
Não, é que ela é oriental, né? Mas você tem as características, é muito, olha, parabéns. Você tem participado do concurso, né, Má? Quem quiser entrar em contato com a doutora, no www.angelicapimenta.com.br, no Insta. No Insta é @DRA de doutora Angélica Pimenta e no Face também, doutora Angélica Pimenta. Tudo junto, encontra seu trabalho. Tudo junto. Obrigada mais uma vez, parabéns. Imagina. Sempre linda. Eu esqueci de perguntar se você gosta de sambar. Adoro. Adora? Vem cá. Galdino, cadê a música do samba? Eu tinha certeza que ela ia sambar. Sobe o som. Quero ver o samba no pé de doutora Angélica. Posso? Olha lá. Olha lá. Que delícia. Olha, divirta-se muito, curta a folia. A gente se diverte. Isso que não tem preço. Obrigada.